Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ficar por dentro e receber, tudo o que acontece no mundo da bola. Você pode customizar as notificações para você receber aí na palma da sua mão no seu celular. O link para você fazer o download está na descrição do vídeo, você faz o download gratuito, então baixe já o OneFootball e receba todas as notícias e informações aí na palma da sua mão com o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Amigos rubro-negros, agora que começa, Agora que vai começar, Agora que começa o trabalho, do Vitor Pereira. Agora que começa, porque vai sair daquele discurso de tem convicção, não tem convicção no trabalho. Agora que as coisas vão começar. Por quê? Foi indicado apenas indicado, que o Vitor Pereira pode promover algumas mudanças. Afinal, o Flamengo nesse início, não são ainda nem 10 jogos, mas o Flamengo não tá nada bem. O Flamengo tá, de uma certa forma a gente vê o Flamengo competitivo, ele está em risco, sob risco, porque não tá nada bem. Então, como um técnico, o Vitor Pereira vai tentando ali promover algumas mudanças, se assim ele achar necessário, e possivelmente ele vai mudar ali da galera da frente, do quarteto da frente. E aí, meu camarada, já começa algumas situações muito curiosas que a gente vê. Já começa, a surgir alguns burburinhos sobre essas mudanças, apesar delas serem necessárias, aparentemente, mas só que elas recebem algumas certas resistências. Isso é muito engraçado pra gente comentar. Vamos pegar aqui o que o Vitor Pereira fala, há pouco ele falou lá no Marrocos sobre uma possível mudança, sobre alguma característica, me parece que óbvia, mas necessária ele ter falado. Pedir só pra você deixar o seu like, é muito importante aqui pra gente, se inscrever no canal, aperta aí o botão aí de inscrever-se, cara, e fique por dentro das notícias, informações, análise e opinião, beleza? Tamo junto, obrigado aí pela força e por esse apoio de vocês. Pra começar, culturalmente, primeiro a gente tem uma questão cultural. A gente acha muito legal, a gente acha muito bonito quando o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, a cada jogo da seleção da Argentina na Copa do Mundo, ele mudava a escalação, ele mudava o esquema tático. É muito bonito, muito legal quando é com o time dos outros ou quando é com a seleção dos outros. Quando é com o nosso, em linhas gerais, e aí, cara, a mídia, ela fomenta isso, ela cultiva isso no torcedor. Então é muito natural que a grande maioria dos torcedores pense dessa forma, porque eles são culturalmente cultivados a pensarem assim. Quando é pra opa, não. Eu quero que melhore, mas eu não quero que mexa. Eu quero que melhore, eu quero que mexa, mas eu não quero que mexa da maneira que eu quero, porque é meu gosto. Isso é muito curioso, isso é muito engraçado. E aí já começa. Por quê? Existe uma evidente necessidade do Flamengo fazer alguma coisa, que é necessário fazer algo. É necessário que o Vitor Pereira, dentro ali da convicção que ele tem, faça alguma coisa, porque do jeito que tá, o Flamengo mal tá competindo, E aí ele pode vir a promover algumas dessas mudanças, tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro a princípio, um ou outro, ou os dois, uma vez que eles estão mal fisicamente, uma vez que a gente vê que eles estão fragilizados fisicamente. William, será que é porque eles retornaram depois da seleção, e aí eles ficaram temporada do Flamengo, Copa do Mundo, aí se estendeu um pouquinho mais, voltaram... Não sei, cara, mas isso é óbvio, cara, é só você enxergar. É só você enxergar. Da mesma forma que a gente tem enxergado durante todos esses anos que eles são tecnicamente superiores, se eles são jogadores decisivos, o Arrascaeta dando assistências, o Arrascaeta fazendo gols, o Everton Ribeiro foi um suporte excelente pro Flamengo na temporada passada do Dorival, dando bastante equilíbrio, é evidente também que hoje fisicamente eles estão abaixo e parecem até ser frágeis em alguns momentos da partida, perdendo bolas. Assim, é nítido. E aí o Vitor Pereira desenha uma mudança. E aí vem uma outra questão, cara. Vem uma outra questão que é muito curiosa. Da necessidade do técnico mexer, sendo que ele pode e deve mexer até a página 2. O que acontece? O Vitor Pereira, ele não está vencendo. O Vitor Pereira não está conquistando. O Vitor Pereira está mostrando dificuldades. Então, para uma grande parte, o Vitor Pereira, ele é o pior técnico do Flamengo até surgir o próximo. Neste momento, dia 10 de fevereiro, o Vitor Pereira é o pior técnico do Flamengo. Isso até surgiu o próximo, porque aí depois será o próximo. E aí o que acontece? Se ele é o pior técnico do Flamengo, se ele é fraco, se ele é o novo Pardal, ele não pode fazer mudança, porque o problema é ele. Só que, para ele não fazer mudanças, na questão do Vitor Pereira, ele precisaria estar vencendo. O Vitor Pereira só está mexendo, só pensa em mexer, porque ele não está vencendo. Só que uma grande parte não aceita um técnico que tem então um novo, em aspas, um novo Pardal, mexer, porque o problema é ele. Então o cara fica numa linha tênue do seguinte, ele precisa mexer para tentar provar que ele não é o que pensam,
Porém, ele não pode mexer porque já temos definições finais sobre quem é e o que é, né? E um outro ponto que também é muito curioso sobre essa mexida, que é, quando foi sinalizado que possivelmente o Vitor Pereira vai mexer no Arrascaeta ou no Everton Ribeiro, as pessoas elas interpretam da seguinte forma: elas decretam que o cara vai ser reserva para sempre, não havendo circunstância, não havendo adversário, não havendo um momento, talvez, ou um teste. Não. O que é interpretado, o que é escutado é: meu Deus, aquilo ali é como se fosse uma sentença definitiva. Como se não fosse nada. Então, assim, muito curioso, chega a ser engraçado de tão medíocre que é, mas enfim, vamos levar no bom humor. O que o Vitor Pereira falou recentemente sobre a diferença do Arrascaeta e do Cebolinha? É óbvio, mas é importante ele ter falado, né? É diferente jogar com o Arrascaeta por dentro ou com o Cebolinha. São jogadores com características diferentes. Os esquemas precisam de flexibilidade para abraçar as características dos jogadores, para extrair o melhor deles. Esse é o grande desafio, né? É você conseguir extrair o melhor do jogador, tentar flexibilizar, se assim for necessário, o esquema tático. Inclusive, sobre essa questão da flexibilização, o próprio Vitor Pereira, ali na beira do campo, né, na entrevista, ele acabou falando: para mim, os sistemas têm sempre que ter flexibilidade. E aí, se para ele os sistemas têm que ter sempre flexibilidade e ele adapta, né, o jogador ou tenta extrair o melhor, ele vai flexibilizar também nessa questão dos 11 titulares. O que culturalmente pra gente é um choque, principalmente ao torcedor do Flamengo, que tem na cabeça dele do goleiro ao centroavante e que tem os seus jogadores intocáveis, né? Não respeitando o mau momento deles físico ou técnico. Eles devem e precisam jogar. E isso internamente também está muito intrínseco dentro do Flamengo. Eu não posso esquecer, como você também vai lembrar, quando a gente estava passando por uma fase ruim, né, do Flamengo, tentando entender algumas questões, e um treinador optou em colocar o Everton Ribeiro num jogo no banco de reservas. E até, inclusive, bastidores, né, futuros depois, acabou mostrando que alguns jogadores estavam tratando como deboche. E a gente olhou pro lado e viu o Everton Ribeiro no banco. Então, assim, de uma forma até cultural e interna do Flamengo, existem algumas resistências para que, mesmo seja num jogo ou numa determinada circunstância, tal jogador não esteja entre os 11 titulares, porque a gente vê de uma forma sentença definitiva. É titular e reserva. Tá aí o primeiro desafio do técnico Vitor Pereira: convencer, precisando de resultado para convencer. Tirar desconfiança, ele precisa de resultado. Mexer, e a gente vai ver como vai ser entendido isso. E aí, o que seria? Tirando o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, fica claro que, primeiro, o Vitor Pereira quer alargar mais esse campo. Por isso que talvez ele queira colocar um Everton Cebolinha para tentar alargar mais, mudar esse esquema tático, colocar um 4-3-3. E mais do que isso, o que tem deixado muito claro desde as primeiras coletivas do Vitor Pereira, ele tá dando dicas pra gente. Tá fácil captar essas dicas. Comportamento do Flamengo defensivo, comportamento do Flamengo sem bola. Talvez ele tirando um desses jogadores que hoje, nitidamente, estão abaixo fisicamente, talvez ele queira preservar um Flamengo marcando mais forte, mais alto, mais intenso, mais homogêneo, sem nenhuma debilidade, sem nenhuma fragilidade individual, ou então, no período de fazer uma marcação média ou fazer uma marcação um pouco mais baixa, ele conseguir ter esse jogador que tem característica maior para largar esse campo e ele ter mais físico. Talvez hoje, o Vitor Pereira esteja prevalecendo nesse equilíbrio do Flamengo no período sem bola e tentando colocar um jogador onde, fisicamente, pode ser que dê mais do que hoje ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. Esse é o primeiro ponto. Vamos observar. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço. Tchau, tchau.